Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Comida de Pensar, o curso de Ciências Gastronômicas aqui da Escola de Humanas. O Comida de Pensar, então, ele chega à última aula do primeiro módulo, Comida e Sociedade, e a gente se prepara também, vai fazer a ponte para o próximo módulo, que vai ser sobre a comida fala, né, o tema, que vai ser sobre comunicação. E comunicação sobre os fenômenos, né, de mediação que estão ligados, né, à comunicação. Ou seja, a gente não vai falar só de marketing, tá, gente? De divulgação de coisa, né? Enfim, a gente vai falar sobre algo que é muito mais profundo que a gente está percebendo no nosso dia a dia. Tá? Vai ser bem interessante. Mas hoje, reservo para vocês um dia para a gente falar sobre comida brasileira. E aí a gente teve nosso dever de casa, não sei se vocês conseguiram fazer. Conseguiram, gente? Antes da gente começar mesmo, me contem aí. Alexandra, o que você comeu? Deixa eu desmutar aqui. De comida brasileira, do dever, eu comi... eu vou bem no óbvio, assim, gente. Eu sou mineira e broa e pão de queijo, assim, porque Aí, ó. tem uma coisa de rotina, sabe? Então, para mim, eu aproveitei, né, que tinha aula e falei, ai, mãe, vamos fazer o pão de queijo essa semana. Eu fui para casa da minha mãe e tem meio que essa tradição, assim, da ideia de uma receita de pão de queijo, sabe? Assim, a gente tem uma receita clássica, que é da minha tia, que é maravilhosa, incrível, e eu faço uma receita, assim, um pouco mais leve, que dá para comer, assim, no dia a dia com mais tranquilidade, sabe? Assim, até Mais tem leve, muito você diz com menos óleo, digamos? Ele tem um pouco menos de óleo, um pouco mais de leite, tem que dar uma equilibrada, assim. Não necessariamente tem mais gordura, mas é menos gordura, né? Porque ficaria ruim com menos ovos e tal. Mas eu troco um pouco a gordura do leite com a do óleo, assim. Eu faço uma adaptação, assim. Vocês aí fazem como? Ele com polvilho azedo, doce ou a mistura? Com polvilho azedo, sempre. 100% azedo. A gente não usa polvilho doce no pão de queijo. Polvilho doce a Entendeu, né, gente faz gente? biscoito. Eu reproduzi a receita da Romilda. Não sei se você já viu esse documentáriozinho, tá no YouTube. Pão de queijo da Romilda. Eu acho... você falou dele. Eu coloquei ele para eu assistir. Ele é um pedaço, né, que não entrou, na verdade, do filme O Mineiro e o Queijo. E, gente, na receitona, assim, né, super mineira, ela coloca tanto ovo que eu falei assim, eu não acredito que vai dar ponto nisso. Vai dar ponto, vai dar certo. Poxa, mas deu massa. A receita da minha família, ela tem, essa da minha tia, né? Ela tem uma quantidade X, assim, de ovos, eu acho que são 5 ovos, tá? É uma quantidade boa, ele não fica tão pesado, mas ela tem muito queijo, que foi uma coisa que veio essa nova onda também. Aqui a gente tem um lugar que chama Pão de Queijaria, que... Pão de queijaria, eu adoro. Pois é, os meninos estudaram comigo no colégio, assim, coincidência, na Sério? verdade. Os empreendedores de lá. E aí, a diferencial deles era isso, porque a partir do momento que o pão de queijo virou, porque Minas tem pão de queijo para tudo quanto é canto, né? Qualquer lugar que você for, assim, mas hoje que você acha na maioria das padarias e até supermercados, enfim, lugares que fazem, assim, que as pessoas consomem no dia a dia, sempre leva fécula de batata, que ajuda na estabilização, ou até purê de batata. Muita gente coloca purê de Mesmo. batata, tem receita até com farinha de trigo, tem de tudo, mas fécula de batata é bem comum, porque é mais fácil de trabalhar que o polvilho, né? A umidade e tal. Então, eles vieram com esse resgate. Então, da minha família é muito queijo. A gente usa um queijo, assim, então vai... eu já fiz as contas, acho que é 35, 37% da receita, mais ou menos, de queijo. Uau. Então é muito queijo, sabe? Assim, você tira um pedaço, tem queijo e tal. Aí eu aproveitei para fazer, até para pensar nessa coisa da técnica, né? Que você falou tanto da técnica esses dias, isso é uma coisa que eu sempre discuto muito com as pessoas sobre cozinha, assim, como a gente tem técnica e a gente tem que valorizar essas nossas técnicas, né? Eu acho que foi bem interessante ver isso, assim, porque até a gente não tem consciência, né? Eu ficava assim, mãe, agora tem que escaldar e tal. Isso aí é uma coisinha qualquer, não é complicado igual aquelas receitas que vocês fazem, não, sabe? É tipo assim, é super complicado. Se não escaldar direito o polvilho, vai dar tudo errado. Então, Exato, porque o nome afugenta, né? Quando você fala assim, a técnica. tem tanta fugenta quanto assim, elas
custam haver, né, uma valorização, assim, disso. Eu acho que as gerações mais anteriores, né, principalmente de mulheres que faziam isso muito automático, a minha tia sempre falava, não, que mexer com vender comida, isso não dá dinheiro, isso não, nossa senhora, não, isso é uma coisa qualquer que eu faço, é uma torta qualquer. E aí, com o tempo, eu fui vendo tanto que essas receitas envolvem, né, a técnica e todo um aparato. Então, eu comi pão de queijo, que é uma coisa bem tradicional, mas eu fiz. Eu acho que a parte maior do dever foi entrar em contato com isso e pensando nesses vários passos, assim. Foi bem legal. Bacana. E aí, alguém mais? Gabi, você comeu alguma receita brasileira para a aula de hoje? Eu perdi a última aula, eu não sabia, mas por acaso comi, sim. Sério? Te conte aí, qual foi? Não sei se... Não, tô brincando, acho que não pode ser considerado muito, né? Na verdade, não pode ser considerado muito brasileiro, né? Eu moro fora do Brasil hoje em dia. E aí, para mim, tipo, comida brasileira é tudo que tem... É o que minha família fazia muito, né? Então, só que minha família é italiana. Minha avó fazia massa fresca todo domingo, aquele processo todo. E eu fiz essa semana. Não é brasileira, mas é o que me remete ao Brasil e à minha família. Mas fiz sem saber, tô dando isso aqui de Que legal. improviso, nem Foi o sabia que que você tinha que fez? fazer. Foi o quê? Não, eu tô falando, acabei de falar isso de improviso, porque eu nem tava na aula passada, nem sabia que tinha que fazer. Tô, tipo, pondo isso daqui. Mas foi ótima a fala, sério mesmo. E conta, qual foi a receita que você fez? Ou que você comeu? Eu fiz 500 gramas de farinha. Foi uma receita de massa. De massa fresca, Entendi. Tipo, fazer a massa, abrir, cortar no cilindro, tudo, tipo, completão. Molho de tomate caseiro, com tomate que veio da horta. Tipo, igual minha avó fazia, assim, tudo naturalzinho. Gabi, no seu improviso, você acabou falando uma coisa muito importante que eu realmente não tinha nem me atentado quando falava sobre essa aula, porque essa aula é sobre brasilidades, né? Afro-brasilidades, né? E o processo da formação, né, do brasileiro, de nós. E, de fato, né, quando a gente fala de comida brasileira, a gente também não pode esquecer da imigração, por exemplo. Né? É um traço característico, né? Marina, diga lá. Então, eu tô junto com a Gabi, né? Eu consegui só assistir metade da aula, porque tive que fazer outras coisas, né? Da última aula assisti pela gravação e só vi metade. Então, eu não sabia que tinha que fazer exercício nenhum. Mas aí também, por coincidência, eu fiz feijoada essa semana. Só que aí entra a questão, né? Foi a versão vegetariana, que tem gente que considera um feijão com legumes, tem gente que fala, não, pode ser chamado de feijoada assim, e aí me fez pensar um pouquinho aqui agora. Que eu acho que o que seria, né? Tipo, feijoada vegetariana, e para mim vem muito da sensação que me causa, tipo, colocar algum defumado natural, sabe? Tipo, trazer alguns elementos que tragam, de certa forma, que me lembrem a sensação de uma feijoada tradicional, né? Porque não vai ser assim. Tipo, eu não uso as linguiças de soja nem nada, porque eu não gosto de nada disso. Mas eu uso alguns elementos que me trazem, tipo, uma lembrança do que seria, sei lá, a feijoada da minha mãe, que é, tipo, gostosa demais, sabe? Então, vou colocando, assim, vou brincando com isso. Muito massa. Marina, eu gosto muito também dessa discussão sobre o autêntico, e a gente vai falar sobre ele na aula de hoje, inclusive. Aí você falou da feijoada, né? Assim, se a gente pensar nos registros históricos mais abundantes, né? Essa feijoada que a gente tem hoje, com a feijoada carioca, né? A feijoada dos grêmios de samba do Rio de Janeiro, elas, na verdade, já não são mais a feijoada tradicional, né? Porque a feijoada tradicional, pelo menos no relato do Câmara Cascudo, ela precisa levar verduras, tá? Então, o que a gente teria, talvez, né? Isso aí é o meu entendimento, tá, gente? É uma questão que não é um ponto pacífico na história da feijoada, tá? Mas a feijoada sergipana e a pernambucana, elas são feijoadas que até hoje, né, são servidas com as verduras, né? Então, minha feijoada sempre foi com muitas verduras. Né? Minha feijoada da minha mãe é com abóbora, maxixe, quiabo, repolho, vai o que mais? Cenoura,
batata, ela sai colocando coisa. E as carnes também, né? Mas se a gente for pensar na autenticidade, você simplesmente não usou as carnes, enquanto a feijoada carioca não usa as verduras. Entende? Não, pois é, assim, e eu fico pensando, né, que eu sou paulista, então para mim, assim, boa parte da minha família é mineira, então acaba que a carne acaba sendo um centro da feijoada, né? Mas, e aí para mim acaba sendo muito importante ter o defumado. Se eu não tiver, tipo, aquele gostinho de tipo, defumado legal, não rola, sabe? Eu não consigo chamar de feijoada vegetariana ou não, assim. Isso é verdade. Aí eu sempre puxo nesse sentido. Falo, se tiver um defumado legal, vai, sabe? Eu chamo. Maneiro, maneiro. Legal, Marina. Quem mais, gente? A gente está falando aqui dos exercícios que a gente fez, quer dizer, dever de casa, né, que a gente passou semana passada, da gente comer alguma receita brasileira. Para quem chegou agora aí, a gente já passou por algumas, né? Inclusive uma delas, da Gabi, por exemplo, foi uma receita de massa, na verdade, italiana, justamente porque era o traço característico da família dela, família brasileira, né? Enfim, então é mais uma questão para a gente pensar nesse grande território nosso. E o que vocês me mandam aí? Vitor, chegou a provar alguma coisa? Ludmila? Tava nos meus planos essa semana sair para comer um acarajé, que é uma comida que eu gosto muito e que eu como muito pouco. Só que essa semana foi loucura e caos no restaurante. E acabou assim com os relatos do pessoal. Me toquei que eu acabei comendo uma comida que para mim é muito brasileira, que eu não tinha me tocado também, que foi o pão de batata da minha avó, que é uma coisa assim que sempre foi a minha infância inteira. Eu ia para casa da minha avó no sul de Minas e ela fazia esse pão de batata, eu adorava, pirava. A gente pegava congelado e trazia de volta para cá, para Brasília. Minha avó fazia para mim assim, quando ela sabia que eu estava indo, ela já fazia sacos e congelava muitos sacos de pão. E é uma memória assim muito afetiva, e é isso, é uma coisa que é super brasileira, né? Minha avó é brasileira, mas é uma coisa que é só afetiva minha, né? Assim, esse pão de batata específico, pelo menos. Na verdade, Curiosamente, o pão de não foi o que batata eu pretendi comer. ele tá bem adaptado, né, na nossa cultura mesmo, né? De lanchonete e tudo mais. Sim. Interessante. Essa é uma abordagem que eu não tava, que eu não costumo ter, né, nos outros cursos. Nesse momento, o pessoal sempre traz uma receita de tapioca. Fiz tapioca, comi um acarajé, exatamente. E de fato foi bem enriquecedor vocês trazerem essas outras abordagens, né? Alguém mais? Eita, gente, eu acho que vai chover aqui mesmo. Oi. Oi, Ludmila, diga lá. Galinha caipira foi o que rolou por aqui. Massa. Bastante cúrcuma. Legal. Galinha caipira. Galinha caipira, que é um prato também que ele acontece dentro dessa brasilidade, mas que a gente não chama de autêntico, né? Justamente porque a galinha foi trazida pelos portugueses, né? Então, se a gente for pensar, nossa gastronomia está sempre montada ou moldada a partir de uma reunião de fatores externos, né, de processos históricos e trocas, né, culturais. Aliás, a gastronomia do mundo é assim. O recorte que a gente vai preferir hoje vai ser o brasileiro. Então, vamos falar um pouco sobre a nossa brasilidade na aula de hoje. Vamos lá, minha gente? Só fazer um comentário rapidinho da fala dos meninos aí, do Vitor, porque eu tava lendo um livro sobre receitas, que é da Cristiana Couto, que fala de história da alimentação e receitas, e tinha uma parte muito legal que falava sobre pães no Brasil, quando começa a ter, a gente não tinha farinha de trigo de qualidade, né? Então, pão de batata era uma coisa super comum e pão de mandioca, então faz todo sentido, assim, e sul de Minas não dá por causa do frio, normalmente a mandioca não é tão boa, então eu acho que deve ter mais gente que tem essa memória, é uma coisa super comum aqui, pão de batata recheado com queijo, né, em Minas como um todo, então eu achei legal ele trazer isso também. E a Ludmila falou da cúrcuma, né, você estava falando da galinhada, a cúrcuma já é uma herança totalmente africana, né, no nosso uso, assim.
embora eu tenha vindo da Índia e tudo, mas o uso aqui, pelo menos para a gente, é bem de cultura africana. É legal isso mesmo, pensar essas várias referências, só que eu captei aí nas falas. Legal, muito bom. Obrigado, Alexandre. Gente, hoje então a gente segue falando sobre afro-brasilidades ou brasilidades, né? A ideia do afro, né, é muito porque a gente quer também trazer um pouco a centralidade africana no final da nossa aula. Mas a gente começa primeiro falando sobre história. A gente falou sobre história, né, nas últimas aulas. Citamos a Idade Média, citamos a Revolução Francesa. Só que a história que eu quero chamar a atenção aqui não é a história dos livros. Na verdade, a gente precisa pensar na história do perdedor. O que é isso? Vamos ler uma frase do Walter Benjamin, muito inspirativa. Ele escreve falando sobre o materialista histórico, né, o pesquisador da história. Mas esse texto serve para todos nós, né, para a gente poder olhar a história, como que a gente deve pensar a história. E ele fala assim: nunca há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie. E assim como ele não está livre da barbárie, também não está o processo de sua transmissão na qual ele passou de um vencedor a outro. Por isso, o materialista histórico, na medida do possível, se afasta dessa transmissão. Ele considera a sua tarefa escovar a história a contrapelo. Muita coisa para a gente debater a partir dessa pequeno parágrafo do Benjamin. História a contrapelo, escovar a história a contrapelo é literalmente isso que a gente faz olhando para os nossos pelos. Se a gente arrasta, né, no sentido contrário do caimento do pelo, né, dos cabelos e tudo mais, a gente os arrepia. Escovar a história a contrapelo é justamente arrepiar a história. É procurar essas pulgas, né, que tanto nos incomodam, mas que a gente, por algum motivo, confortavelmente deixou nossos pelos caídos sobre ela e a gente não teve a ousadia de se coçar. Então a gente vai fazer isso. A gente vai se coçar, a gente vai passar ao contrário para poder levantar os pelos e descobrir o que não foi transmitido. Porque essa transmissão da cultura, ela é uma transmissão que normalmente acontece, como ele anota aqui, de um vencedor para outro. Quando ele fala vencedor, é o vencedor da narrativa. Normalmente, os vencedores das guerras é quem contam as histórias, né? Os vencedores dos processos de colonização são os que contam as histórias. Então, por isso que hoje a nossa história ela é contada pela tradição portuguesa. A nossa escola hoje ela é montada de acordo com o sistema europeu e não com o sistema indígena, o sistema africano, por exemplo, de transmissão e produção de conhecimento. Não é isso? Então, da mesma forma que a gente se encontra nessa bolha, a gente precisa considerá-la, né? Porque, afinal de contas, não tem como a gente afastar a barbárie pela qual o nosso povo passou da nossa história, porque aconteceu. Então, a gente precisa agora fazer esse trabalho de recontar a história. O que é esse trabalho de recontar a história, gente? É a gente lembrar que a nossa história ela foi contada por meio de livros, muito embora grande parte das culturas que nos formaram não são literárias. Gente, só um instantinho, porque está chovendo aqui fora, eu acabei de ver que a rede está aqui fora. Rapidão. Oi, voltei. Olha só, cara, que chuva boa, graças a Deus. Porque a gente passa por um período de estiagem tão grande. 80 dias sem chuva em Brasília. Pois o processo de transmissão
e de educação, na verdade, né, social, nosso, se tornou um processo feito com uma base formalista e literária, que é a forma europeia de se fazer. Mas se a gente for perguntar como e por que não é válido os métodos indígenas e africanos, que também ocupam, né, a formação do nosso caráter e da nossa identidade. E essas transmissões, elas são feitas a partir de contos, danças, contos. Escovar a história a contrapelo é a gente buscar esses cantos, é a gente poder lembrar desses contos, é a gente considerar a grande força da oralidade. A oralidade é o principal método, principalmente das culturas indígenas e africanas, de produção de conhecimento. E como ela não foi narrada e guardada, né, pelo espírito capitalista que nasce ali na Idade Média e depois, né, da Idade Média, e chega até nós, nesse processo que nos trouxe bibliotecas e registros em livros físicos e tudo mais, a gente conseguiu ser derrotado em um sentido. Derrotado porque a gente perdeu boa parte da nossa própria formação histórica, porque a gente não ouviu a nossa formação indígena e africana pela voz dos indígenas e dos africanos, mas sim contada pelo vencedor de toda essa desse projeto de colonização, que foi o europeu. Cantar e contar histórias é uma construção identitária que a gente vai ter. E religiosa. O processo de religiosidade ele é igualmente importante para a gente pensar na oralidade, porque a transmissão da oralidade na cultura indígena e em boa parte das culturas africanas que herdamos, elas são feitas por meio justamente de uma relação transcendente. E não exatamente religião no sentido de uma instituição religiosa, né? Não são os ismos da vida. A religião que a gente está falando é a religião que vem do verbo latim, né? Religare. Religare. Religação. É uma ligação, uma conexão que a gente perdeu ou que a gente não entendeu que tinha e que, de repente, a gente volta a buscar. Então, religar é importante para a gente poder se reconectar às nossas raízes. Essa é a ideia da gente fazer essa religação. Porque existe uma transmissão que ela não é uma transmissão física, não uma transmissão natural, senão transcendental, que também pode ser natural, né? E o transcendente a gente só consegue ver a partir de outros tipos de expressões, e não só a partir dos métodos clássicos, né, de ensino. Então, entra nesse tipo de comunicação a gente dar uma relevância para coisas que se tornaram, na verdade, coadjuvantes no nosso modo de viver, mas que talvez sejam muito mais importantes para a gente do que a gente tem reconhecido, como a música, né, a cantiga, a cantoria, a expressão por meio de dança, e eu acrescento aqui ainda, por meio da cozinha. Cozinhar e comer são grandes veículos de comunicação transcendental. Para a gente poder considerar isso, a gente precisa entrar numa tabelinha que eu fiz aqui, muito simples, aliás, em que eu pude notar que todos os segredos do mundo, do ponto de vista religioso, estão escondidos dentro da comida. É pela comida, pelo cozinhar, pelo comer, que a gente conta a nossa história. Ela é central, aliás, nos hieróglifos do Egito Antigo. Você tinha toda a comunicação com os deuses narradas a partir da forma como você o servia. Servia comida ou bebida. E fazendo uma aproximação aqui com a nossa formação cultural, se a gente for pensar na nossa formação religiosa, a partir das 3 grandes influências que tivemos da religiosidade, que é o cristianismo europeu, né? O
as religiões, né, principalmente os candomblés africanos, e as religiões ou as formas de culto indígenas, todas elas guardam na sua relação primordial uma relação com a comida. A comida é um símbolo de conhecimento. O próprio fruto do conhecimento é chamado assim. A maçã que Eva teria comido na mitologia judaico-cristã, Eva come a maçã do conhecimento, e algumas teorias teológicas vão dar conta, né, de que ali é o pecado original, e outras vão dar conta que ali foi, na verdade, um despertamento. Né? Oi, gente. Foi um despertar para o conhecimento. Conhecimento de bem e do mal. Ou seja, na narrativa bíblica, inclusive, fala que teria o mesmo conhecimento que Deus, né, a partir do momento que comesse daquela fruta. E a partir daí você sairia, então, do paraíso, porque o paraíso não se tornaria mais essa coisa tão linda. Você começaria a ver a maldade do mundo. E a maldade do mundo estava guardada no interior dessa maçã, que, na verdade, não necessariamente é uma maçã, provavelmente não era, né? Se a gente considerar até o bioma onde provavelmente aconteceu essa história, né? Ou então que inspirou essa ilustração. Do mesmo modo, você tem o caroço de dendê sendo o lugar onde guarda os segredos dos 4 cantos do mundo para a tradição, ou uma das tradições do candomblé, segundo Mãe Baiana de Iemonjá. O caroço de dendê é justamente o fruto que Exu persegue, né, e controla para poder gerar conhecimento e para poder descobrir os segredos ou guardar os segredos a respeito do mundo. Está dentro de um caroço de dendê. O próprio caroço de dendê representa também a semente. Ele é uma semente, né? Um caroço. E como semente, o caroço de dendê, ele representa justamente a mãe de santo, né? A mulher de santo, essa figura feminina, então, que carrega consigo, né, a possibilidade, então, de gerar vida, né, de reproduzir, né, de fazer renascer, né, essa coisa do embrião. E na cultura indígena, você tem o bolo ticuanga, né, que é uma receita, que é a receita que te permite comunicar-se com Tupã ou com demais deuses, né? E o bolo ticuanga era um bolo apenas transcendental, né? Ele só existia para o deleite dos deuses e não para o consumo humano. Obviamente, com as transformações que tivemos, né, historicamente, o bolo ticuanga já é hoje, né, um bolo. Né, um bolo, já tem receita na internet, você pode entrar lá e procurar. É um bolo à base de macaxeira e coco. Faz muito sentido para a nossa tradição indígena brasileira, né? E o bolo ticuanga, ele representa esse lugar. Veja, gente, a comida está no início do mundo, na formação do espírito humano, principalmente nessa representação religiosa, que, por ser religiosa, e aí, gente, eu não estou falando que somos religiosos todos aqui, mas que a religiosidade, ela formou a nossa identidade brasileira, em diferentes medidas, obviamente. Quando a gente fala em diferentes medidas, é onde a gente problematiza um pouco essa coisa do que é ser brasileiro, essa combinação harmônica, né, entre 3 raças, entre o europeu branco, o negro africano e o indígena nativo. E tivemos, então, uma reunião dessas 3 culturas que formaram a nossa cultura. E quando a gente fala assim, a gente pensa muito na forma como Gilberto Freire trazia. Gente, eu acho que tem algum microfone aberto aí, desculpa aí. JP, dá uma fechada no mic aí, velho. Que tá vazando pra galera. Foi mal, velho. Não, nada, que isso. Vou tirar aqui da frente. Gilberto Freire, ele lança, né, pra gente, dentro de grandes contribuições que ele deu, né, essa da miscigenação foi uma das que foram superadas, né, ou pelo menos que é importante que a gente supere. Porque esse mito da miscigenação, conforme ele narrava,
ele considerava muito que a nossa cultura foi formada dessa forma, né? Ele, a partir da aceitação e adaptação da vida de acordo com essa mestiçagem. A mestiçagem seria, então, a glória do brasileiro. O brasileiro é o mestiço, né? É o reino do Brasil é o mestiço, ou seja, o céu seria do mestiço, enquanto o padre jesuíta já falava que o mestiço, né, seria realmente o céu do brasileiro, enquanto o branco seria o purgatório do brasileiro, porque ele estaria sendo julgado, enquanto o Brasil seria o inferno para os negros, que não sairiam dessa condição de escravidão tão cedo, naquele momento. E se a gente pensar já a partir daí, a gente já percebe que as contribuições entre raças, entre povos, não foram colocadas na mesma medida. A gente falou sobre a feijoada, e existe várias formas de pensar na formação da feijoada. Tem o mito romântico, né, de romantização da escravidão, que fala que a feijoada foi feita na senzala, porque os negros escravizados recebiam aparas, né, de animais, e juntavam com feijão e criaram esse prato. E existe também a outra forma que nega a participação, a contribuição do povo negro, que fala que o povo europeu já estava acostumado a usar vísceras, aparas, né, de animais para fazer cozidos com favas ou feijões, né? E a partir daí teria nascido. Sendo que a feijoada, na verdade, ele é um caldeirão, uma caldeirada, né, de contribuições culturais de todos esses povos. Só que ela não resume o espírito brasileiro, porque a feijoada é um prato que, surpreendentemente, é muito equilibrado, né? Muito harmônico, muito saboroso, enquanto a receita da colonização e da formação desse Brasil miscigenado não o é. Supostamente seria. Aliado ao espírito de cordialidade que foi dado ao brasileiro, a gente já deve ter ouvido falar, né? O brasileiro é muito cordial, né? E o Sérgio Buarque de Holanda é um camarada que vai trabalhar, né? É ele que traz, na verdade, esse termo do brasileiro cordial, mas a ideia de cordialidade do brasileiro está muito mais ligada ao complexo de vira-latas, que a gente já citou aqui, e também a uma disposição, né, em aceitar uma postura servil de uma determinada raça diante da sociedade, que é a raça negra, principalmente, e que foi, a partir dali, sendo tratada de uma forma marginalizada, mesmo depois da escravidão. Tanto é que, com a abolição da escravatura, acontece, então, talvez uma grande violência, que foi de você simplesmente tornar ilegal possuir gente, né, principalmente pessoas escravizadas, mas também não abre nenhuma possibilidade diaspórica para que esse povo consiga resistir e persistir de uma forma equânime em relação aos outros pares. E por isso que a cultura negra começa a ser tão marginalizada, e na comida isso fica muito claro, principalmente no centro de Salvador, onde começa talvez o grande movimento resiliente do comércio de matriz africana, né, que é a partir do comércio de comidas, né, de receitas baseadas nas expressões da África. Então você tem, por outro lado, um mito também que diz que a pessoa escravizada, ela não teria, né, o negro escravizado principalmente, ele não teria, então, autonomia para poder criar nada. Né? Ele estava preso a essa condição de escravo e, portanto, não conseguiria transmitir a sua cultura. Isso é verdade numa parte, porque, afinal de contas, muito apagamento aconteceu, né? Muita coisa que seria um rito ou seria uma tradição passada oralmente, por exemplo, deixou de ser passada. Mas muita coisa veio também, mesmo diante de tanta barbárie. E a mesma coisa acontece com a cultura indígena. Para a gente exemplificar, deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo da dança do toré. A dança e o canto do toré é um dos principais traços da tradição ancestral e milenar indígena brasileira, e que ela é narrada de uma forma bem interessante
por um professor indígena nesse vídeo que eu vou mostrar agora para vocês, um vídeo bem curtinho. Vamos lá? Veja, não é um paradoxo quando o professor Davi fala que essa é uma dança muito tradicional, muito antiga, milenar, e que ela está há pouco tempo aqui. Olha só que coisa doida. Está há pouco tempo. Está há pouco tempo por quê? Os adultos não participam, né? Os anciãos talvez não participam, porque eles não aprenderam essa dança, esse canto do toré. E não aprenderam porque, com a chegada do não-índio, eles foram impedidos de produzirem ou de transmitirem essa cultura uns para os outros. Então, esse processo que a gente vê nesse vídeo é um processo de resgate histórico. Está se reinserindo uma cultura que é super tradicional daquela etnia de volta para aquela etnia. Esses são os processos de reparação que a gente começa a ver necessário acontecer para que a gente possa se religar novamente a essa nossa tradição, essa antiguidade. E por que isso tem a ver com comida, minha gente? Por que eu estou falando isso? Né? Toda essa enrolação, né, para falar de gastronomia. Porque todo o processo de produção gastronômica dentro do nosso Brasil, e se a gente for pensar numa comida brasileira, ela precisa considerar que falta na sua receita diversidade e equidade. Diversidade e equidade é justamente os termos que têm nos ajudado a vencer uma proposta para além de um dualismo, dessa coisa da guerra cultural ou da guerra racial, né? E entender que o que aconteceu na nossa sociedade, é que essas contribuições culturais que tivemos, que herdamos, elas não foram feitas de formas iguais, né? Não foi um bolo partido no meio. Gerar equidade é muito mais do que gerar uma igualdade, né? Principalmente em termos de condição de vida, como sim você considerar uma reparação que permite com que o povo negro, por exemplo, que foi escravizado por 300 anos, ele possa ter condições de disputar, né, o seu lugar nesse mundo de hoje, esse mundo contemporâneo. A mesma coisa com o povo indígena, que, aliás, está clamando, né, aqui em Brasília, inclusive, aqui a poucos quilômetros daqui onde eu estou, eles estavam, então, fazendo uma revolução aí em nome contra, né, o estabelecimento de um marco temporal. Para quem não conhece, a ideia do marco temporal é de determinar a terra indígena baseado em aonde esses indígenas estavam da Constituição de 88 para cá. E o argumento indígena é de que, olha, a gente chegou aqui meio que antes até dos portugueses. Então, não tem como a gente pensar nesse marco dessa forma. A FUNAI acabou? Você sabe dizer isso? Como a maior parte das coisas que funcionavam no governo federal, a FUNAI parece que entrou militar lá, parece que entrou pastor, evangélico, enfim. Não dá para saber. Pelo menos eu não estou acompanhando isso. Não, eu digo porque eu passo todo dia lá na frente do prédio, né, velho? Fico lembrando, velho. Época de moleque na escola, velho, tinha os passeios para lá, era um rolê irado, né, velho? Tinha uns indígenas lá, tinha palestra, tinha a feirinha lá com os negócios para vender e tudo. Sim, né? verdade, tinha mesmo. O rolê era... Mas a questão é mais brutal, né? A questão é mais brutal porque entra em disputa por terra, principalmente dos grileiros, né? Que são protegidos aí por uma determinada bancada pluralista do Congresso Nacional. E aí a coisa está assim, entendeu? É essa disputa. Uma disputa política mesmo, né? E uma falta também de equidade, falta também de alteridade, né? De você reconhecer o outro. Enfim, estamos no mundo, né? Vivemos no mundo, alô, vivemos no mundo às avessas, né? E aí, pessoal, quando eu falo dessas coisas, o que tem a ver com a gastronomia? Vamos chegar agora na gastronomia. Tem a ver porque é o seguinte,
toda batalha que a gente tem, toda luta que a gente falou aqui, da miscigenação, da cordialidade, que separou em classes, né? Eu não falei isso, né? O mito da cordialidade, ela acontece muito nesse fórum íntimo, né? Na relação doméstica entre senhor e escravo, ou pessoa escravizada, né? E que foi atualizada para a relação patrão e funcionário. E é uma relação desigual, né? Ela se torna uma relação desigual porque a gente, quando está numa posição de serventia, né? Quando a gente está numa posição de funcionário, que seja, a gente está numa posição em que a gente se sente, né, já oprimido pela figura de autoridade. Criou-se uma hierarquia nessas relações em que a gente, inclusive, adotou esse ser cordial, mas ser cordial no sentido de dobrar a cabeça e aceitar que pisem nela, né? Então, todo o sistema trabalhista brasileiro ele passa muito por essas coisas, né? O assédio moral, que acontece, aliás, a galera da cozinha sabe muito bem disso, assédio moral que é um traço muito, muito grande, né, das relações trabalhistas, né? Não só na cozinha, eu acho que qualquer relação trabalhista nossa, talvez todos nós aqui já tivemos histórias, né, e as mulheres principalmente, histórias também de assédio sexual. Isso entra no mito da cordialidade, porque como isso é tudo feito, ou tudo aceitado dentro da nossa sociedade, esse tipo de comportamento, e aliás ele não é punido, ele é até exaltado muitas vezes, e até uma determinada geração, ele o era mesmo, de fato, né? Quando acontece isso, você constrange, né, a pessoa que está sendo vitimizada a ela poder ter uma voz. Então, a cordialidade esconde esse tipo de tratamentos e de disputas hierárquicas, por exemplo, e também de classe. Então, é uma coisa bem complicada. E a comida? A comida não esconde? A comida também não se define por essa diferença classista, ou essa diferença entre significados? Nesse exemplo, eu acho que ele resume bem essa ideia. É a história do chambaril contra o ossobuco. O chambaril, que na verdade era a única forma que o povo brasileiro conhecia esse corte, que vem ali do fêmur do boi, né? Do traseiro, né? E era o único corte que você tinha, transversal assim, né? Ali do traseiro, né? Ali da canela, principalmente, né? Do fêmur para baixo, né? Porque para cima já entra o capitão. Então você tinha esse corte, que sempre foi chamado de chambaril. Até que, em parte pela imigração italiana, mas não foi ela a culpada por isso, tá? Mas muito por conta do imaginário gourmet e da elite econômica brasileira que passa a conhecer outras culturas como turista, né? Ela traz para si a ideia do ossobuco, que é exatamente o mesmo corte, só que ele é um prato, né? Só que ele tem um nome italiano. Aliás, ele é feito lá, um dos clássicos pratos italianos com esse corte é o risoto milanês, né, com ossobuco, que é um risoto de açafrão e vem com essa carne. Enquanto nosso chambaril, velho de guerra de sempre, ele era servido num caldo bem saboroso e que virava um pirão, né? No Nordeste, pelo menos, virava pirão e era servido também com arroz branco. E qual a diferença desses dois? A diferença desses dois é que o chambaril, ele, em algum momento da nossa história, ele se torna uma carne menos apreciada do que o ossobuco, mesmo sendo a mesma carne. O que mudou foi o nome. E o nome mudou tanto que hoje você consegue definir o açougue gourmet do açougue da esquina a partir do nome com o qual eles chamam esse corte. Um açougue, uma casa de carnes, né, que não se chama mais de açougue, né? É boutique de carnes, ou açougue gourmet, enfim, essas coisas, eles vão servir esse corte como ossobuco. Marina, pode falar. Lobão, então, isso toca, assim, né? Isso que você está falando me toca bastante, porque meio que é a centralidade da minha pesquisa hoje, né? Que é, por exemplo, por que o PF da Rita Lobo é tão glamuroso e um PF de qualquer lugar a R$10 não chega, né? Não tá na televisão, não é todo maquiado, sabe? Que o Duralex dela é muito mais bonito, muito mais chamativo, e aí essa, tipo, toda
A minha questão é exatamente essa, sabe? Ótimo. De onde vem, como vem e por quê, assim, e por que que essas pessoas conseguem representar esses pratos, né, e o cotidiano não. Então, uma das respostas, Marina, que já vem para elucidar, não sei se vem para elucidar ou para atrapalhar um pouco mais a discussão, é essa frase que eu adaptei aqui do filósofo Zizek. Não sei falar o nome dele na língua, né? Mas Zizek, ele vai falar que a luta pela hegemonia ideológica é uma luta pela apropriação etimológica. A Rita Lobo, quando fala que ela faz o PF, ela se apropria da etimologia do PF. O açougue, quando ele para de vender o chambaril para vender o ossobuco e cobrar 3 vezes mais, ele está fazendo uma apropriação etimológica em nome de uma luta que é hegemônica. Ou seja, a gente permite ser invadido por essa hegemonia que é cultural. Então, tudo que é de fora é melhor. Né? A gente começa a pensar dessa forma. Tudo que é importado, né? Tudo que vem embalado de um jeito diferente, ou que agrada exatamente essas elites econômicas, ou que é bonito, ou que faz sucesso, enfim, começa a ser tratado ou envelopado em uma, enfim, banhada a ouro, né? E agora, literalmente banhada a ouro, né? O Salt Bay começou a banhar a ouro as carnes dele e vender por não sei quantos milhões aí. E você vai ter, então, novas apropriações de velhas receitas. E isso vai acontecer não só na comida, né, gente? Isso aí acontece em toda parte da nossa vida. O próprio linguajar do mercado de trabalho hoje, né, principalmente desse mercado disruptivo, digital, né, ele mudou toda a etimologia. Né? Você não fala assim, eu vou fazer um bico. Você vai fazer um job, não é isso? Você não faz um bico. Você não vai trabalhar com outras pessoas no espaço coletivo, você vai para um espaço de coworking. Né? Então, isso tudo, gente, é a gente perdendo essa luta pela hegemonia ideológica sem a gente perceber. Né? Os deadlines da vida, né? Enfim, todos os nomes que a gente usa para tudo isso, sabe? E no mundo da gastronomia não é diferente. Uma coisa é a gente conseguir chamar determinadas receitas que têm uma tradição francesa ou italiana, por exemplo, pelo nome correto. Né? Então, a gente vai chamar por aquele nome. Porque no molho bechamel, beleza, molho bechamel. A gente chama de molho branco, não tem problema também, sabe? O que muda ali, desse tipo de relação que eu estou apresentando, é quando a gente pega a nossa própria tradição de se fazer, de se pensar, de se usar determinada linguagem, ou se referir a determinado produto, e que ela própria é corrompida por nós mesmos, tentando conferir um status um pouco maior, né? Elevar nessa cadeia da gourmetização, né? A um posto mais alto. E é por isso que o ossobuco ele ganha a luta pela apropriação etimológica, o que faz com que a gente passe a deixar de cozinhar chambaris com pirão de carne para fazer ossobucos com risoto milanês. Porque a partir do momento que o ossobuco entra no nosso vocabulário, veja, a gente começa a procurar receitas de ossobuco. E as receitas de ossobuco são italianas. E cadê as receitas do chambaril? E está feita a receita para o apagamento de uma história. Nesse caso, da história de um prato. O chambaril sai de cena, entra o ossobuco. São coisas absolutamente diferentes, porque elas levam a receitas absolutamente diferentes. Deu para entender, gente? Muita viagem ou não? Vamos falando aí, tá? Não, deu sim, top. Legal, legal. O que nos leva, então, a essa discussão? Falei que a gente ia falar sobre autenticidade. Tá aí. Nossa primeira pista, né, para discutir o que é autêntico. O Carlos Alberto Doria, ele tem um texto que eu acho muito bom, inclusive. Eu discuto várias coisas dele, discordo de muita coisa, mas esse texto eu acho ele realmente muito interessante. Ele está no livro da Formação da Culinária Brasileira, que ele lançou. Eu acho que tem na internet só o artigo chamado Legitimidade e Legibilidade na Cozinha Brasileira,
E é daí que eu tiro um pouco essa reflexão que a gente vai completar agora. Porque quando a gente fala de comida brasileira, e aí a gente teve a nossa discussão no início da aula sobre o que vocês comeram, que é brasileiro. Ah, tem sim na internet, Marina? Legal, legal. Aí, ó. Então, gente, tem na internet. Vou até procurar e colocar no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Que, aliás, estimulo vocês a irem lá, gente. Confiram. Baixem aqueles materiais, tá, para vocês. Né? Leiam aos poucos, não tem problema, assim. E vamos discutir também, tá? O legítimo versus o legível. Isso também formulou boa parte do nosso imaginário da comida brasileira. E é por isso que eu achei muito interessante quando a Gabi trouxe a ideia de que, poxa, a comida brasileira, para mim, é a massa italiana. Porque os italianos, de fato, imigraram para o Brasil. Porque minha família é italiana. Porque esse aprendizado foi passado para mim, não foi em terras estrangeiras, né? Foi aqui. E é claro que é brasileiro, porque o que é brasileiro não é determinado pelo que é legítimo ou autêntico, e muito mais pelo que é legível. E aí vem a disputa. O arroz. O arroz é o produto, o insumo legivelmente brasileiro, mas não legitimamente brasileiro. O arroz ele não é da nossa terra, não é do nosso bioma. Ele se adaptou muito bem e se tornou um traço marcante da nossa cultura. Ah, todo dia o brasileiro tem arroz e feijão. Ah, a memória do arroz e feijão. Né? E aí, até a memória do arroz e feijão foi apropriada, né, pela Rita Lobo, né, Marina? E a gente vai nessa discussão, né, do arroz e feijão como símbolo da gastronomia brasileira. O símbolo legível da gastronomia brasileira. Por que é legível? Porque a gente consegue se relacionar ou né, se familiarizar, né, com a ideia de arroz com feijão. De norte a sul do Brasil, a gente consegue. O que é legítimo, no entanto, nem sempre vai ser elegível para nós mesmos. Peguemos aí a maniva, macaxeira brava, mandioca brava, né? A mandioca brava, que faz esse caldo bonito aqui, ó, do tucupi, tá vendo? O tucupi, um método, insumo, tradição legitimamente brasileira, né? Pindorâmica, né? Ou seja, antes dessa terra se chamar Brasil, chamava Pindorama, né? Ou Pindoramas, né? No Tupi. E você tem, então, o tucupi, nascido, então, a partir dessa legitimidade. Só que o tucupi não é elegível para a maior parte do Brasil. Se você pegar o grosso, né, do litoral brasileiro, que é onde, aliás, temos a maior parte da população, quem que conhece o tucupi? Conhece, não só de ouvir falar, mas que usa no dia a dia como arroz e feijão. Sabe? O legítimo não necessariamente está na nossa mesa. O legítimo, ele está aí. São as punks, né? A discussão das punks passa por aí. As punks são, para quem não sabe, são as plantas alimentícias não convencionais. As punks, elas são, na verdade, plantas que sempre foram muito convencionais, aliás, né? Elas mais convencionais, mas por algum motivo a gente as perdeu. Tornamos boa parte dos nossos vegetais ilegíveis. Legítimos, porém ilegíveis. E, então, a gente tem que colocar um novo nome, fazer um rebranding, né, das folhas para chamá-las de punk, para tentar voltar o consumo delas, para voltar a legibilidade dessas plantas ou desses insumos. Então, essa discussão do legítimo e do legível passa justamente pelo que é autêntico e pelo que é imaginário, ou seja, pelo que foi formado no nosso imaginário. E o arroz com feijão, não se enganem, está começando a ser perdido, por dois motivos. Um, porque a burguesia, que é o que dá o tom da nossa sociedade, sabemos disso, a gente falou isso nas duas aulas, né? Essa burguesia, ela abriu mão das refeições com arroz e feijão. Por outro lado, ela foi vitimizada, bem como o grosso da população brasileira, que é mais pobre que ela, está perdendo o poder de compra desses próprios insumos. O feijão está saindo do cardápio, o arroz está saindo do cardápio por motivos terríveis.
E quando a gente pensa nisso, a gente está abrindo um espaço para outras coisas se tornarem mais legíveis. Se a gente for falar de sushi, por exemplo, ele vai ser super legível para a nossa sociedade, não é isso? De classe média. Não necessariamente como comida brasileira, claro, mas como comida do dia a dia. O sushi se torna uma comida que você pode comer no dia a dia. Eu concordo contigo, Vitor. Estrogonofe é o prato mais legivelmente brasileiro que tem, né? Eu também penso nisso muito, né? Porque o estrogonofe é urbano, né? Pensando na culinária urbana, né? Também. O estrogonofe é o prato legivelmente brasileiro. Não tem nada, né? Sua história é toda lá fora, até as suas maiores modificações que passaram pela França ali, né? Com enfim, o acréscimo do champignon, né? Talvez do conhaque, né? Algumas receitas e tal. Isso tudo vem dali, né? De outros arranjos e chega aqui no nosso colo por outro caminho. E se populariza absurdamente. Qualquer self-service que você vai ter algum estrogonofe acontecendo ali, sabe? Mal ou bem, porque é legível. A lasanha se tornou muito legível, né? Ou seja, a própria pasta, né? A cultura italiana das massas, né? Se tornou super legível. Enquanto a cultura italiana das entradinhas italianas, dos aperitivos, até dos destilados italianos, isso aí a gente nem conhece, né? Você não encontra no mercado aí fácil uma sambuca para você tomar. Então você vai ter realmente formações diversas, né? Então quando a gente fala do legítimo e do legível, eu lembro sempre do nosso Pindorama. Gastronomia Pindorama. Aliás, alguma dúvida aí, gente? Alguma questão que vocês querem trazer antes da gente seguir? Se tiverem, pode chamar aí, tá, pessoal? Sem problema. Não, tá tranquilo até agora. Oi. Não, tá tranquilo, tranquilo. Né? Uhum. Valeu. Essa ideia da gastronomia Pindorama, ou seja, dessa gastronomia que volta lá atrás, que quer unir o legível com o legítimo, é uma gastronomia que reflete o espírito modernista. Então, para quem não sabe, a gente teve um movimento chamado modernismo, né? Principalmente nas artes, envolveu a arquitetura também, envolveu em grande parte a gastronomia. Camargo Cascudo é um modernista, né? O próprio Dória está dando um curso agora aí de gastronomia, modernismo, coisa assim. E o modernismo ele foi muito responsável por atualizar a nossa cultura, digamos, a nossa inteligência, né? Ou seja, a cultura intelectual brasileira, né? Ela foi atualizada, mas pelos seus próprios termos. Ela ganha, então, uma característica bem brasileira, só que ela entra numa discussão que é mundial. Então, o modernismo ele trouxe isso. A gastronomia, gente, ela precisa reconhecer que ela passou por isso. A gente não reconhece hoje, porque a gastronomia, diferentemente da arte ou dos movimentos artísticos, né, ela não teve esse registro tão potente, né? Ela também é um outro tipo de serviço, né? É um serviço de venda de comida, basicamente. Então, ele não é tão rebuscado, digamos assim, como, né, o comércio da literatura, o cinema, ou das artes visuais. Então, no manifesto modernista mais famoso, um manifesto chamado Manifesto Antropofágico, ou Manifesto Antropófago, que tem lá no nosso material, tá? É um texto que eu aconselho vocês de lerem, é bem curto, inclusive, escrito por Oswald de Andrade, que é um manifesto mesmo, um panfletão, que ele fala, olha, estamos manifestando aqui o que é esse manifesto antropofágico. A gente precisa pensar numa cultura canibal. É isso. O que seria essa cultura canibal? Seria uma cultura que vai devorar tudo que encontrar pela frente, mas que vai recriar uma outra coisa no final. E aí por isso que ele começa com esse termo que eu acho tão bonito, né? Ele faz uma brincadeira com uma famosa frase shakespeariana, e ele coloca to be or not to be, there's the question, eis a questão. Ser tupi ou não ser tupi? Essa era a questão que incomodava o modernista, que ele falava, e aí? Porque é o seguinte, já passamos por isso tudo.
Já passamos pela colonização, já passamos pelo império, estamos diante de uma república se formando. Então a gente não tem mais essa relação com a cultura tupi, que nos fundou, com o Pidorama. Então como que a gente faz para resgatá-la? E aí ele fala, cara, a gente não pode resgatar de uma forma tradicional. A gente precisa ser contra a memória fonte do costume, contra o costume. Isso não interessa. Já passou muita água por aí. A gente precisa renovar a experiência pessoal. E é isso que eu proponho quando eu falo de gastronomia Pindorama. Vamos nos inspirar nesse movimento, nesse eixo modernista que propõe que a gente repense a gastronomia brasileira, ou que proponha que a comida brasileira seja uma comida que não é exatamente apenas legítima. Não é comida que dependa exclusivamente da mandioca, mas que precisa depender muito dela, sim, para ela poder acontecer. A questão é que a gente tem uma fome, ou a gente criou uma fome, que é muito mais ideológica e psicológica. É a fome, por exemplo, que está ilustrada aqui nesse personagem, Nhoquim, do filme do André Klotzel, de 1985, A Marvada Carne. Quem não viu, assista. É um filme divertidíssimo, tá? É um dos mais brilhantes filmes, comédias, né? Alô, alô? Comédias brasileiras, né? Ele está disponível, tem no YouTube, inclusive, né? Ele inteiro. Eu acho que eu coloquei o link para vocês, senão eu vou dar uma olhada lá e ver se eu coloco. E Nhoquim, basicamente, ele era um cara da roça, né? E que estava agoniado. Ele falava isso, ó, era aquela mesmice de fazer dó. Farinha, feijão com arroz, arroz, farinha, feijão. Era isso todo dia, de sol a pôr do sol. E ele não aguentava mais, porque a fome que ele tinha, o que ele queria, era comer carne de boi. E aí ele vai para outra terra tentando achar uma mulher para casar e uma carne de boi para comer. E ele encontra a Fernanda Torres, que na verdade é uma moça cujo pai quer que ela case e que está disposta a matar um boi para o casamento dela. E muito mais interessado no boi do que na mulher, Nhoquim então vai atrás dela. Uma fome de carne de boi, que é um produto que não é legitimamente brasileiro. E que não necessariamente mataria a fome dele, a fome biológica. Mata essa fome que é simbólica. Só que essa fome simbólica, é a nossa vontade de comer, esse desejo, ele é um desejo que é moldado justamente pelos nossos imaginários, a partir disso que eu chamei de uma guerra ideológica. Essa hegemonia ideológica fez com que essa figura desejada fosse a carne de boi. E não por sua raridade, mas é pelo que ela representa. A carne de boi é a representação dele poder participar de um novo círculo, né, social, de uma nova etapa, né, social, de uma nova escalada, né, para a sua vida modesta. E isso não seria a mesma coisa se os papéis se invertessem. Só que eles não se inverteram porque, até esse momento, a farinha é nacional. Se ela fosse importada, a história seria outra. Vamos ouvir aqui Juraildes da Cruz e Xangai cantando uma música para nos inspirar, que vai falar muito sobre isso que a gente está comentando aqui agora. E aí, Juraildes da Cruz em Xangai. Se farinha fosse americana e mandioca importada, banquete de bacana era farinhada. Inverteria-se essa fome psicológica, né? Essa fome ideológica. Mas a guerra que foi vencida não foi essa, não é isso? Então, por isso que tem essa provocação, né, do Jeca, né, até aproveitando, né, a gente está falando em Nhoquim, né, que era um Jeca que estava cansado da farinha, mas ele não tinha essa perspectiva, né, que o Juraildes traz para a gente aqui agora. Então, essa é a grande discussão, né? Em que lugar que a gente coloca a nossa culinária, a nossa comida, os nossos ingredientes, e qual deles, né, seria esse grande ingrediente brasileiro? Para mim, eu acho que farinha de mandioca, né? Ou a mandioca. Diga, quem ia falando? Foi sua impressão.
A farinha, quer dizer, a mandioca, né, gente, é esse produto, né, super legível, infelizmente sumindo, né, aos poucos, né, da nossa mesa. Até pouco tempo, eu acho que seria inconcebível ter uma mesa brasileira que não tivesse um saco de farinha ali na dispensa, né? Hoje, estamos com farinha panko na dispensa, não é isso? Ou seja, fazendo farofa de farinha de rosca gourmetzona. A farinha de mandioca, ou a mandioca, na verdade, ele é um tratado, né, de diversidade e de versatilidade para a nossa cultura. Aliás, ele alimenta o nosso povo desde sempre, né? Você pode fazer várias coisas com ela. Você tem o polvilho, você tem ela, você tem a própria macaxeira, você tem o tucupi, você faz, enfim, as farinhas, milhares de farinhas. E a discussão é essa: as farinhas são tantas, gente, que elas são expressões culturais desse nosso Pindorama mesmo. Cada forma de se fazer farinha é uma técnica que vem e que é situada em um determinado contexto cultural e que faz com que a gente tenha uma das mais ricas produções de um único ingrediente que você pode ter na face da Terra, não é isso? Enquanto você tem a cultura, as culturas, né, enfim, colombianas, né, as culturas mexicanas, peruanas, trabalhando com milho de uma forma tão interessante, a gente tem esse feito que a gente fez com as farinhas, né? E farinha tem de todo tipo, né? Ó, fina, grossa, quebradinha, d'água, beiju, amarelinha, de Itabaiana, Cruzeiro do Sul, de Bragança, de Baruarema, calunga, de Marajó, o arini, a ovinha, né? Farinha para fazer chibé, farinha para fazer pirão. Farinha, gente. E aí, aproveitando, vamos mais uma. Estamos muito musicais hoje. Vamos ouvir mais uma inspiração musical da nossa playlist Comida de Ouvir. Todas essas músicas do Comida de Pensar estão na nossa playlist Comida de Ouvir lá no Spotify. Isso aí, farinha de Djavan, não é isso? Isso aí você já conhece, né, minha gente? A discussão da farinha, ela precisa ser muito mais central, né, do que ela tem sido quando a gente pensa na nossa gastronomia. E não tem como a gente pensar em salvar a nossa gastronomia brasileira, né, das garras da hegemonia ideológica de fora, né, ou ostentadora, ou que transformou o PF em um prato gourmet, por exemplo, como a gente estava discutindo, sem a gente passar por esses traços identitários, culturais da nossa própria comida. A farinha, por exemplo, que é exatamente essa receita de uma comida igualmente legível e legítima do nosso cardápio. E a partir dela é que a gente começa a pensar nessa pequena viagem que eu vou conduzir vocês aqui. Eu fiz essa brincadeira, meio tosca. Panko, punk, punk e punk. Vamos falar sobre esses 4 termos. Vamos falar deles a partir de uma afrocentralidade. Quando a gente fala em afrocentralidade, a Vânia Cardoso, escrevendo em Por Dentro do Caroço de Dendê, ela vai considerar uma coisa que eu acho muito interessante, que me abriu a cabeça. Assim. Sempre pensamos a nossa gastronomia tendo como centro a cozinha portuguesa. Já repararam isso? É a cozinha portuguesa, mas que integrou a farinha, que integrou não sei o quê. É a galinha que integrou a cúrcuma, não é isso? Para fazer a galinhada. Tudo é a partir dessa confluência de outras culturas para a cultura do vencedor. E Vânia Cardoso ela propõe fazer o contrário. E se a gente pensar nesse processo como a encruzilhada? A encruzilhada é o lugar onde habita Exu, essa entidade que toma conta, né, do cruzamento. Eu não vou me delongar muito na questão de Exu, né, mesmo a partir do candomblé, porque eu não tenho esse conhecimento. Né? Eu acho que é um trabalho muito interessante. A pesquisadora Laurence Alves, que a gente até citou aqui, ela tem uma jornada que ela está fazendo nesse momento, chamada Jornada Mongé, né? Que é uma jornada sobre a cozinha de santo, e que você vai aprender muito mais sobre isso se te interessar. Mas aqui eu quero usar o símbolo, né, do Exu para a gente pensar essa afrocentralidade da comida brasileira.
para a gente salvá-la. Quando eu falo salvá-la, gente, eu estou falando realmente de uma proposta da gente revolucionar o entendimento de comida brasileira e fazer a gente pensar e não se acomodar, né, com aquilo que a gente tem visto por aí, né, ou se encontrado quando a gente fala em comida brasileira, abrindo talvez a nossa mente para as várias possibilidades que elas podem nos dar. A encruzilhada, diz Vânia Cardoso, é um espaço em que as várias culturas africanas trazidas ao Brasil confluem. Então, nesse lugar, essas culturas são recriadas, devorando e reinterpretando, nesse processo, elementos culturais indígenas e europeus. A gente pode fazer também esse pensamento a partir de uma centralidade indígena também. Funciona. Porque a gente já faz a partir da centralidade europeia. E é por isso que a gente está propondo uma outra. A centralidade europeia nos fez entender que essa gastronomia brasileira é uma gastronomia como a que o Alex Atala começou a fazer, de descoberta de ingrediente amazônico para colocar num restaurante e fazer sucesso fora, ou para uma determinada elite ignorante, sabe? E não é. Comida brasileira, gente, não é o cogumelo Yanomami servido, né, num demi-glace, entende? A gente precisa considerar que a comida brasileira, ela, para ser, de fato, comida brasileira, ela precisa passar por um processo muito mais traumático, talvez. E esse processo é o que eu chamo de panko, punk, punk e punk. Veremos. É uma maluquice, tá, gente? Então, se não estiver acompanhando, me chame aí que a gente volta. Exu é essa figura que representa, então, essa devoração. Aliás, ele representa tudo, porque ele é o devorador, ele também é um regurgitador, ele também é quem revifica e ele é também quem recria. Tudo é ali. Por uma exusização da gastronomia, eu pensei nesse seguinte ciclo. Devorar. Devorar, ele é representado aqui, ó, pelo panko, tá? Esse panko aqui, ele é o do devorar. Por quê? Porque a farinha panko, ele é uma das instituições da gastronomia contemporânea neste momento, né? Se tornou um produto absolutamente legível, né, para nós. Então, a ideia do panko, para mim, ela é muito até ofensiva, sabe? Porque o panko está substituindo a farinha, gente. A gente não precisa de substituto para a farinha, entende? Se você quer mais crocância, mais leveza na farinha, você vai encontrar uma farinha que vai te dar exatamente isso. Porque são várias as nossas farinhas. Aliás, e vai dar melhor, né? Porque ela tem nuance. A farinha panko é farinha de rosca. Eu não estou aqui, gente, falando assim, não comam farinha panko, não executem esse tipo de prato. Pelo contrário, eu não sou fiscal de vocês sobre isso, não. Eu só estou falando que o panko, ele representa justamente essa luta hegemônica que a gente estava falando, da comida. Ele está querendo ocupar um lugar que a gente tem por excelência, que é o da farofa. Então, quando a gente pensa numa farofa de panko, a gente está escanteando a cultura brasileira em nome desse ingrediente que a gente tem, talvez em pedestal muito elevado, mais do que ele merece, né? E que ele é muito mais caro que a farinha, sabe? Ele é panko. Mas o panko, gente, ele representa exatamente o nosso ímpeto de devorar. E a gente precisa dele. Devorar é o ato indiscriminado, acrítico, guloso, que se deixa levar pelo prazer sensorial imediato e irreflexível. Para a gente poder constituir ou fazer um processo antropofágico, como os modernistas fizeram para a nossa gastronomia, a gente precisa devorar, como eles fizeram. Os modernistas, eles começaram a ler literaturas estrangeiras, que nem uns malucos. Começaram a frequentar salões e ver obras de arte estrangeiras. Devorar tudo, a gente precisa comer essas comidas. Nos faz conhecer as comidas, aliás. Então, o panko representa isso, né? Essa devoração que a gente precisa fazer de tudo que nos é oferecido, né? Da Nutella, enfim, de tudo que aparecer de modinha, inclusive,
Porque a gente precisa compreender, a gente precisa devorar. Só que a gente não pode ficar aí. A maior parte da nossa população, infelizmente, está aí. Devora e não pensa. Mas aqui a gente está no comida de pensar. Então a gente devora e parte para o próximo ponto da exorcização da gastronomia, que é o punk. Punk é, de fato, um movimento, né? Um movimento da contracultura, nascido ali no final dos anos 60. Os anos 70 foi muito generoso, né? Foi muito prolífico, né, para a cultura punk. E a cultura punk, ela é marcada pelo quê? Pelo processo de regurgitar. Então, se um a gente devora sem pensar em nada, o outro a gente regurgita só por rebeldia, sabe? É uma repulsa e uma rejeição, uma revolta também, é se inconformar com aquilo que a gente está comendo. Anarquia absoluta, sabe? Então, esse processo de regurgitar é o processo que remete, né, a essa postura do punk, né? Essa postura rebelde. Mas então a gente precisa se acalmar um pouco. E aí a gente precisa convocar a próxima etapa, né, da nossa reflexão da exorcização da gastronomia, que é a punk, ou são as punks. Né? O punk, com ANC, planta alimentícia não convencional, ela representa a vida. Ela refenera, ou seja, faz reviver, revivificar, regenerar. Ela é basicamente o símbolo, né, da regeneração. Tanto simbólica, né, porque a gente perdeu o contato com essas plantas tão tradicionais e por meio desse movimento da punk a gente tem de volta o contato com ela, mas ele também representa o frescor da natureza, o novo, natural e não modificado. Refenerar. A gastronomia brasileira precisa, depois desse processo de devorar tudo que tem pela frente, de rejeitar também, por rebeldia, né, tudo que nos é dito como padrões, né, a memória fonte do costume, como diriam os antropófagos, a gente precisa refenerar. A gente precisa buscar aquilo que a gente pode revivificar, aquilo que a gente perdeu e trazer de volta, para então darmos um passo mais complicado, mais difícil, mais desafiador, que é o punk. Punk com A-N-K. Punk de é difícil, é punk, que é o processo de recriar. Recriar é punk. É difícil, suado, exige superação, resiliência. É um ato de inovação, de reinterpretação. Não é, gente, a gente pegar fazer um risoto de goiabada com queijo. Não é isso a recriação da cozinha brasileira. A recriação, a reinterpretação da cozinha brasileira é o final de um processo que ele é feito a partir de todas essas camadas de compreensão. Compreensão do mundo em que a gente habita, onde a gente devora tudo que a gente puder como conhecimento, de regurgitar, em que a gente arranca fora aquilo que a gente não deseja, de entender o nosso papel, a nossa relação com a natureza, e então a gente conseguir, a partir disso tudo, fazer esse trabalho difícil, que é de recriação. E essa é a proposta, minha proposta, né, para uma exorcização da gastronomia. E essa foi a nossa aula de hoje, restando, na verdade, um momento para o nosso estudo de caso. Mas antes, querem falar alguma coisa? Discutir alguma coisa sobre esse tema que a gente trouxe? Fez sentido para vocês? Muita viagem? Me contem. Eu gostei da aula de hoje, apesar de eu ter, né, pegado ela um pouco já atrasado, também meio-dia não consegui, mas vou reassisti-la depois para absorver melhor. Mas achei bem interessante, viu, Lobão, essa conexão. Aliás, né, isso já é um feedback de todas as aulas, né? Eu estou achando bem massa, assim, o quão você está indo longe, assim, ao ponto de misturar realmente coisas que isoladamente
não tem nada a ver com gastronomia, mas na hora que você traz e contextualiza, a gente vê que tudo está envolvido, né, de alguma forma. No contexto histórico também, eu estou achando bem, bem bacana. Massa, JP. Obrigado, meu caro. E, gente, encerrando esse conteúdo, eu abri aqui um estudo de caso em cima do Street Food América Latina Salvador. Espero que todo mundo tenha visto. Quem não conseguiu ver, veja depois, né, dessa nossa pequena conversa. Eu trago ele nesse momento porque a gente está falando de brasilidade, mas a gente encerra aqui o nosso módulo de sociedade e começa um módulo de comunicação na quarta-feira. E neste módulo de comunicação, a gente vai começar a discutir não só essas trajetórias da comida, mas sim como elas são narradas, como elas são mediadas, a famosa mídia, né? Quando a gente fala em mídia, a gente sempre pensa em veículo de imprensa, né? Mas mídia, na verdade, gente, é um processo de mediação, entende? E a comida está à mercê desses processos. E um caso muito curioso é esse do Street Food América Latina, especificamente o episódio de Salvador, em que você vai ter um olhar muito inédito, na verdade, para essa comida de rua e para essas histórias de vida, né, das baianas, né, que trabalham, né, em negócios que nasceram informais, espontâneos, né? E para quem assistiu, me digam, o que vocês acharam primeiro, antes de eu revelar aqui minhas ideias também. Me contem, primeiras impressões. Bom, vou falar. Vocês estão me ouvindo? Não especificamente sobre esse episódio, mas de forma geral, a série, né? Tanto nessa temporada quanto na anterior, que eu acho que não lembro especificamente quais países foram, mas me chama atenção a questão da narrativa ser construída muito com a romantização das dificuldades, né? Tem esse aspecto de valorizar, né, a comida que é feita, mas fica muito forte para mim quando eu assisto essa questão de falar, nossa, olha tanto que elas sofreram para chegar aqui, né? Isso me incomoda um pouco, mas não me lembro especificamente um destaque específico desse episódio, mas é uma coisa que me chama atenção em todas as temporadas. Acho que foram 2, né? Tem essa da América Latina e uma anterior. Mas são histórias bonitas, né? Mas chega num momento que tem esse desequilíbrio, né? Não sei se você compartilha, né, dessa impressão. Compartilho demais, compartilho muito, porque, na verdade, é uma metodologia, aliás, né, do próprio cinema documentário, principalmente o documentário americano. E o David Gelb, ele faz isso muito bem, né? E ele meio que mascara isso com imagens tão lindas como ele consegue fazer, não é isso? O camarada, ele encontrou um estilo, né, de filmagem, de narrativa, de câmera lenta, de detalhe, né, que é realmente impressionante. Ele fez isso, na verdade, chamou a atenção do mundo quando ele fez isso estava até discutindo no início da aula, com Jiro Ono, não sei se já viram esse documentário, né? Jiro Dreams of Sushi, Os Sonhos de Sushi de Jiro, que é sobre Jiro Ono, né, um veteraníssimo da comida japonesa, e ele faz isso, né, uma narrativa super melosa, mas que ele entra com a câmera assim que você fica abrindo apetite, assim, você fica, qualquer imagem dele você se derrama. E não é à toa que ele foi o cara que faz com que a Netflix solte o Chef's Table, que se torna esse marco, né, da produção de documentário de comida, em que vai prestigiar histórias, né, de uma forma bem interessante, a partir, claro, da figura do chefe, mas também das formas, né, do desenho da comida, né, ou então dessa forma de filmar a comida. E ele leva agora isso para o mundo popular, né, ou seja, para as ruas, né, para o street food. E no street food eu acho que fica mais gritante, de fato, essa tentativa dele de buscar as histórias, né, quase que um exploitation das vidas ali narradas, e que pode estar carregado de boas intenções, né?
Ele traz realmente curiosidades, informações muito importantes, coloca a comida num lugar até bem genuíno, né? Ou seja, ele não comete nenhuma atrocidade com essa galera, com a comida, nesse caso de Salvador, mas ele também, por outro lado, ele acaba romantizando, como o Caroline falou muito bem. Acho que pode ser bem por aí. Esse é o poder, na verdade, da comida narrada, que ela não é mais a comida. A comida não é o que vai te dar água na boca, é muito mais as emoções que vão ser transmitidas por meio do jogo narrativo, as experiências de vida e tudo mais. E não tira, claro, o mérito de ser uma produção super bem feita, né? Super bem narrada. Alguém mais tem alguma Lobão, impressão aí sobre... Você sabe aquele Somebody Feed Phil também? Que tem no Netflix, né? Quando ele tem a dele no Brasil, né? Aí eu acho muito legal esse episódio, porque ele prova a feijoada e ele fala: isso aqui é porco líquido. Então, ele faz essa comparação aí, né? Eu acho. Tem uns dele que é mais, mostra mais a cidade e tudo, mas tem uns bem bacana, né? O de Nova York é bem bacana, mostra muito a parte da gastronomia mesmo, de comida. O documentário se tornou uma grande força para a gente pensar a comida e também para a gente ser levado a pensar a comida. Tá? Existe um papel muito forte ali dessa produção de imagens gastronômicas no nosso dia de hoje, que faz com que a exigência que a gente tem hoje sobre a experiência gastronômica seja absurda. E, na verdade, é quase intangível, né? Porque o que a gente quer não é só a experiência daquele restaurante, do restaurante da Suzana, né? Do restaurante da dona Suzana, que serve essa moqueca, né? Começou a servir a moqueca só para o pessoal que estava trabalhando ali na obra e, de repente, começou a se tornar um point que as pessoas chegam lá querendo saber. As pessoas estão buscando a experiência que elas viram na tela. E isso pode ser muito frustrante. Aliás, a gente vive de frustrações a partir daí. A senhorinha, como é o nome dela? Eu sempre esqueço o nome dela. É aquela lá da Tailândia, ou de Singapura, que fazia o omelete de caranguejo, ganhou uma estrela Michelin. Foi a primeira comida de rua a ganhar a estrela Michelin. E aquilo foi um desastre para a vida dela. Porque ela parou de atender os clientes dela e passou a atender uns clientes que não entendiam o que era aquilo e que chegavam exigindo horrores da comida dela, porque, afinal de contas, ela tinha uma estrela Michelin. Então, não mais importava o que a comida tinha a dizer, mas a informação que você já tinha sobre ela. E isso vai moldar toda a forma como a gente se relaciona com a comida, principalmente mediado pelas câmeras, neste caso aqui. Esse é um pequeno introito, né, para a gente continuar essa discussão, começar essa discussão sobre mediatização na aula de quarta-feira. Pois é isso, minha gente. Alguém tem mais algum comentário? Fiquem à vontade de fazê-lo. Eu acho, só para um ponto a mais sobre esse último aspecto, né, de como a narrativa criada impacta, né, na vida das pessoas retratadas, né? Eu sou jornalista, então talvez por isso eu tenha um pouco essa perspectiva de que vem a responsabilidade, né, de como a história é retratada, né? Por exemplo, uma história como da Dona Suzana, né, que é desse episódio de Salvador. Não sei se as pessoas que produziram o episódio, né, a série, tiveram a oportunidade de voltar lá depois para ver quais foram as consequências, né, para elas, se foi positivo, se foi negativo, porque sempre que a gente, como jornalista, chega num local, né, para entrevistar alguém, a gente acaba mexendo com a história daquela pessoa completamente, revira totalmente as memórias dela, pega tudo aquilo para a gente, faz nosso material e depois vai embora, né? E aí a pessoa acaba tendo que lidar com tudo aquilo que fica, né?
que pode ser muito positivo, né, para muita gente. Imagino quantas pessoas não chegaram no restaurante da Dona Suzana depois do episódio, né? Mas tem esse exemplo que você deu, né? Que eu acho que, inclusive, essa senhora da Tailândia, ela tá na série do Fio também, né? Ele também fala dela. Então, acho que é um ponto que eu acho muito importante, assim, para pensar a mídia, né? A nossa responsabilidade ao contar as histórias, inclusive sobre comida. Exatamente, exatamente. Sem falar que tem vários outros vícios, né, que a gente tem, compartilhando aí também, né, desse veio jornalístico, né? Tem vários outros vícios que a gente traz, que é de trazer os lugares de legitimação tradicionais. Se você for perceber, nessa história de Salvador, você perceba que as personagens, a Suzana e a moça lá do acarajé, eu esqueci o nome, é Renata o nome dela? Não lembro. Eu lembro também. Então, elas, você veja que a produção só está interessada em ouvir as histórias pessoais dela. Elas não querem saber da visão de mundo, não querem saber do conhecimento que elas carregam da vida e aquilo ser suficiente. Os espaços de legitimação do discurso da comida baiana é relegado para a academia. Então você tem um acadêmico que vai lá e fala, não, porque a comida baiana foi assim, né? A crítica de gastronomia que vai falar assim, a comida baiana, não sei o quê. Claro que são perspectivas muito justas, né? E que cumprem essa função de dar uma informação qualificada, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente, mais uma vez, volta aos mesmos lugares de legitimação de sempre. A gente não consegue acreditar na intelectualidade da dona Suzana. A gente precisa recorrer à academia. Um pesquisador de cultura baiana para falar sobre, né, a cultura escravocrata, não sei o que, parará. Né, são espaços, são quase formalismos que a gente tem quando a gente narra a comida. É como se a alguns personagens só coubesse o lugar da superação, né? E nessa temporada da comida de rua, né, é como se as pessoas que foram produzir e vender comida na rua fossem apenas pessoas sobreviventes, né? E a gente vê muito isso também em outros recortes, né? Exato. Enfim, muitas polêmicas, muitas questões paradoxais que a gente começa a trazer aqui, não é? Hoje a coisa vai esquentar ainda mais quando a gente começar o nosso próximo módulo, A Comida Fala, que eu inauguro com vocês na quarta-feira. Material para a gente estudar, tem algumas coisas lá já na plataforma, tá? Podem já ir se antecipando se quiserem. E, enfim, se também não conseguirem, não tiverem tempo, não tem problema, gente. A ideia é que a aula ela consiga também te dar um escopo bem completo assim sobre o que você precisa, mas claro que uma leitura das referências que a gente coloca lá vão te ajudar mais ainda para isso. Eu costumo colocar muita referência, principalmente porque tem muita gente que faz o curso também numa perspectiva de tentar, enfim, trabalhar um TCC, mexer com alguma coisa assim, né? Temos alguns casos aqui no nosso grupo. A Marina, eu acho que ela precisou sair, que ela precisa sair mais cedo, mas ela está aí, trabalhando, estudando esse tema. Então, a ideia é a gente prestigiar também a galera que quer dar uma aprofundada um pouco maior. Entendeu? E é isso. Né? Encerramos aqui o nosso conteúdo do primeiro módulo, Comida e Sociedade. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenha sido enriquecedor para vocês essa conversa que a gente teve até aqui. E continuaremos. Tá joia, minha gente? É isso. Nos vemos, então, na quarta-feira. E eu fico por aqui. Um beijão para vocês. Tchau.